de engajamento e, inevitavelmente, ao egoísmo. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele orienta Timóteo para que se dirigissem às pessoas ricas, objetivamente, mostrando para eles que eles deveriam não se prenderem deste modo aos seus bens. Para que eles entendessem a importância da riqueza deles como meio de graça para abençoar as outras pessoas. Mas não é somente isto. O texto nos mostra que o apóstolo Paulo também enfatiza para Timóteo dizer para os ricos, como que se eles soubessem como faz para adquirir riquezas, que eles investissem na vida espiritual, para que eles entendessem qual é a verdadeira riqueza na vida eterna. Observem o final do versículo 19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, usando a segurança que um rico pode ter na riqueza e nos bens materiais, dizendo para eles, olha, esta não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é aquela onde nós acumulamos tesouros lá no céu. Na linguagem de Cristo, brasas vivas. Nós acumulamos, nós guardamos, nós investimos na nossa vida para a eternidade com o Senhor. Brasas vivas, tesouros autênticos, tesouros verdadeiros para a vida eterna. E conforme nós podemos considerar, ainda nesse capítulo 6 da Epístola ao Timóteo, hoje pela manhã, no versículo 9 e no versículo 10, o apóstolo Paulo ele chama a atenção, dentro desse contexto da riqueza terrena, do acúmulo dos bens materiais, dizendo que quem não consegue entender a importância do investimento para a riqueza eterna, para os bens eternos, poderão correr o risco de tornar as suas vidas uma tragédia, como sendo o dinheiro a raiz de todos os males. Meditamos sobre isso na parte da manhã e agora então a exortação do apóstolo Paulo, conforme nós lemos. Meus queridos, o que eu quero destacar e tirar desta mensagem aqui nessa noite, respondem algumas perguntas que eu quero fazer para os irmãos, para refletirmos juntos. Você vê a generosidade como um ingrediente essencial para ser bem-sucedido? Você consegue ver isto? Se você nunca pensou nesta questão, eu gostaria que você pensasse, e eu quero dar duas sugestões para a sua reflexão. Ser bem-sucedido sendo generoso, e fazendo, a segunda questão, e fazendo as pessoas que recebem da sua generosidade, o caminho para elas também serem e alcançarem o sucesso. A segunda pergunta, o que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o que os ensinamentos de Deus fazem você pensar sobre o que a ação de generosidade faz na vida das pessoas que são beneficiadas? Você já pensou nisto? Eu gostaria que você pensasse nessas duas perguntas. Repito, você vê a generosidade como ingrediente essencial para ser bem-sucedido? Segunda pergunta, o que as Escrituras Sagradas fazem você pensar sobre o que a ação de generosidade faz na vida das pessoas? Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite algo que tem muito a tocar as nossas vidas. Conforme a palavra de Deus que nós lemos, segundo Jesus Cristo, a ação da generosidade, realmente, ela leva ao sucesso. A generosidade conduz a vida das pessoas em vitória, em bênção,
em conquista, em realização. Nós brasileiros, nós somos muito emocionais. Nossa boa vontade em ajudar alguém passa pela nossa emoção. Quer ver só? Quando acontece uma tragédia, nós nos movimentamos, arranjamos, não sei de que lugar, doações para serem enviadas para as pessoas vítimas de tragédias. Vocês já repararam nisto? E às vezes a gente vê a TV, o rádio, as campanhas publicitárias dizendo, olha, não precisam mais, para porque está sobrando. Aconteceu isso agora recentemente, aí no litoral norte de São Paulo. Foi preciso pedir para parar o envio de doações, porque estava sobrando e estava estragando. E isso ocorre como que se nós não tivéssemos pessoas passando necessidades. E as pessoas pobres, as pessoas, muitas delas que passam necessidades, acabam sendo doadoras. Mas o problema é, acabou a tragédia, cessam as doações. Como é que você analisa isto? Será que nós não precisamos repensar esta postura de doação que nós temos? Por exemplo, você já parou para pensar que você pode escolher uma família e cuidar dessa família, porque ela é uma família deficitária de bens materiais? Todo mês. Aí quando alguém pedir lá na rua, você fala assim, ó, desculpa, eu não posso doar para você porque eu já cuido de uma família. E você pode ficar com consciência tranquila, eu invisto numa família. Você já parou para pensar que você pode investir numa criança e ajudá-la a estudar? Pagar o uniforme dela, pagar o material didático dela? Acompanhar esta criança na sua formação, ajudando ela a estudar? Você já parou para pensar que você pode fazer isso e mudar a história da vida de uma pessoa? Quem sabe tirar uma pessoa do crime, tirar uma pessoa da rua, evitar que uma pessoa passe fome, auxiliar para que essa pessoa tenha saúde, com uma boa alimentação, porque você ajuda a prover, além de prover a sua casa. Você já parou para pensar nisso? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que Paulo está exortando a Timóteo a fazer, a orientar as pessoas que possuem, para entenderem a importância delas, para elas serem mais bem-sucedidas do que já são, e para fazer pessoas alçar o sucesso. Fala aos ricos, fala àqueles que possuem, para eles atenderem, para eles entenderem que a verdadeira riqueza não é essa, de acumular para si, de uma maneira egoísta, de uma maneira de ajuntamento de coisas, mas para compartilhar. Você não é obrigado, mas a palavra de Deus nos exorta e nos ensina a entendermos bem a generosidade, porque isso é ser cristão. Quem é só religioso, dribla o que é ser cristão, mas quem é cristão pode até se tornar um bom religioso por fidelidade. E a base que eu quero utilizar para pensarmos nisto se encontra em Marcos, capítulo 12, versículo 30 a 34. Marcos 12, 30 a 34. Vou usar a projeção para podermos tirar daqui, desta exortação do apóstolo Paulo, onde é que está a base dessa exortação que ele fez a Timóteo para exortar os ricos? Onde é que está a base para isto? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Observem bem o que esta palavra diz. Ela focaliza em duas questões importantes: o nosso amor a Deus e o nosso amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Vamos repassar o que nós já vimos outras vezes sobre obediência ao mandamento do amor a Deus com toda a força e com todo o entendimento? Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus. Nada é mais importante que isso. Mas como o amor a Deus se expressa? Irmãos, o coração representa as suas emoções e os seus desejos. Então eu lhes pergunto, vocês desejam ver Deus? Você quer estar com Ele e desfrutar da sua presença? A ideia de passar tempo com Deus lhe traz alegria? Estas perguntas, elas nos despertam a percebermos o quanto nós amamos a Deus. Por isso, Jesus Cristo diz que o amor a Deus, ela se expressa de 3 maneiras importantes. A primeira delas, com todo o nosso coração. O amor a Deus não é apenas um pensamento intelectual, a compreensão de uma frase ou a compreensão dessas palavras. Qualquer um que lê, e mesmo quem não lê, que ouve estas palavras, consegue entendê-las com muita facilidade. O amor a Deus envolve os nossos sentimentos. O amor só é completo quando o seu prazer, ou quando o nosso prazer, está naquilo que amamos. O amor a Deus só se concretiza se o nosso prazer está com Deus. Está na nossa vida com Deus. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos o prazer, a alegria nas coisas boas que Deus criou. Nós encontramos satisfação por estarmos na presença de Deus. Nós nos alegramos no nosso envolvimento com o culto, com o louvor, com a adoração, com o serviço santo, o serviço sagrado, porque o amor a Deus nos motiva. O amor a Deus nos tira do conforto da casa e nos traz no domingo às 16 horas aqui para o ensaio do coral, e nós ficamos aqui, e vocês ficam aqui. O nosso amor a Deus nos motiva e nos quebranta a entendermos o quanto sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. E a maior prova que nós podemos dar de que nós amamos a Deus é quando nós obedecemos os seus mandamentos. Então, amar a Deus com todo o coração. Não ter o coração dividido. O Senhor Jesus fala ainda sobre o amor a Deus com a nossa alma. A nossa alma, ela é a fonte da nossa personalidade, vamos dizer assim. Os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Quando procuramos conhecer mais de Deus, nós nos tornamos pessoas, ao conhecê-lo mais e melhor, nós nos tornamos pessoas inteligentes, pessoas capacitadas para nos aproximarmos cada vez mais dele, para desenvolvermos intimidade com ele. A nossa relação com Deus, ela passa a fazer parte da nossa identidade, da estrutura do nosso íntimo, da estrutura do nosso ser. Por isso, o amor a Deus não é apenas emocional, como nós vimos, conforme destacamos sobre amar a Deus com o nosso coração. É uma decisão que vem à tona. É uma decisão tomada para buscar mais de Deus, em um ato consciente, que exige disciplina, exige força de vontade
e exige entrega. Amar a Deus com a nossa alma é algo lá de dentro, do nosso caráter, do nosso discernimento, da estrutura da nossa vida. Mas Jesus Cristo falou que nós precisamos amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, mas também com a nossa força. Amar a Deus com todas as nossas forças implica em usar o nosso corpo, em nos envolvermos com as ações e as palavras que nós podemos pronunciar. A forma como agimos reflete o nosso amor para com Deus. Por exemplo, você honra a Deus com a forma com que você usa o seu corpo? Quando nós falamos assim, olha, pare e pense, o seu corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. O que você entende por isso? Às vezes nós jogamos essa ideia lá na distância da subjetividade, como que se fosse algo apenas sobrenatural, como que se nós ficássemos possessos do Espírito Santo. Por isso que nós muitas vezes até chegamos ao exagero de dizer, o indivíduo está possesso do inimigo. E se ele tivesse possesso do Espírito Santo, ele não faria as bobagens que faz. Não falaria o que fala. Não diz o que diz. Irmãos, a nossa utilização do nosso corpo demonstra o quanto nós somos capazes de ofertá-lo a serviço de Deus. Onde nós vamos, nós levamos nosso corpo. O que nós fazemos, nós utilizamos o corpo, os membros do corpo. O que nós falamos sai da nossa boca. Então, a nossa força implica em usar o nosso corpo para mostrar, viver o nosso amor a Deus. Por isso, Jesus Cristo ensina isto, a importância de amarmos a Deus desta forma. Amarmos a Deus de uma maneira completa. Quando nós amamos a Deus, nós nos tornamos seus servos. E aí, nos tornamos instrumentos em suas mãos. Eu costumo definir isso da seguinte maneira: Deus nos abençoa por termos amor a Ele, por sermos consagrados a Ele. Ele nos abençoa para abençoarmos. Ele dá para nós podermos dar. Ele nos oferta para podermos ofertar. Ele acrescenta na nossa vida para podermos acrescentar para os demais. E aí nós começamos uma trajetória de realização de amores a Deus. Onde está o nosso coração, está a nossa vida. Onde está a nossa consagração, a nossa dedicação, está a nossa vida. Onde está o nosso discernimento das coisas, ali está a nossa vida. Amar a Deus, isso é essencial. Vamos para a segunda ênfase do texto. Se amar a Deus é essencial, por que isto é importante? Porque quando nós amamos a Deus, nós entendemos o que significa esse amor na nossa vida, não só para com Deus, mas também para com o nosso semelhante. O mandamento dado por Jesus Cristo destaca a questão da obediência em nos entregarmos em amor ao nosso próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar o semelhante, próximo, não quer dizer só aquele que está perto, mas o semelhante, não importa quem quer que seja. O mundo atualmente tem nos colocado numa situação do se então.
onde nós passamos a julgar as pessoas se elas merecem a nossa atenção, se elas merecem o nosso cuidado, se elas merecem a nossa companhia. E aí nós nos damos a atitude, nos entregamos à atitude de cortarmos muitas vezes relacionamentos ou impedirmos relacionamentos importantes para a nossa vida. O amor ao nosso semelhante ou o amor ao nosso próximo é algo de extrema relevância para entendermos como de fato nós estamos mostrando que nós amamos a Deus. Essa expressão, amar ao nosso próximo, ela é importante para o cristianismo porque precisamos de um coração que sente e entende o sofrimento das pessoas ao nosso redor. Somente dessa forma é que teremos a capacitação de conseguir a compreensão de como devemos oferecer generosamente com o intuito de construirmos uma cultura de sucesso. Voltemos ao amor a Deus. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E por isso nós somos beneficiados com o amor, com a bondade e com a graça de Deus. E é por isso que nós somos cristãos. E seremos cristãos bem-sucedidos se esse amor de Deus fluir na nossa vida. E se o amor de Deus que nós declaramos a Ele nos conduzir ao amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Vamos olhar para alguns exemplos bíblicos que mostram isto, para não ficarmos somente nas citações e nos comentários bíblicos. Por exemplo, aquela passagem que nós chamamos de o bom samaritano. Veja Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Não vamos lê-lo todo porque é longo. Como o ato de generosidade modela a vida a vida das pessoas. E como esta parábola nos mostra como o tempo que aquele homem usou para cuidar de um necessitado, fez com que aquele necessitado fosse atendido, tivesse os seus problemas resolvidos, fosse restaurado da sua saúde, tivesse uma oportunidade de continuar a viver. A parábola do bom samaritano mostra que a bondade precisa ser exposta, se é que nós amamos o nosso semelhante. A bondade precisa ser praticada. Ser generoso é ser bondoso. Um outro exemplo. A vinda de Jesus até nós. Lucas 1, 26 a 38. Isso revela, bem acima de nossas possibilidades, que Deus é generoso para dar algo mais valioso do que podemos imaginar. A partir disso, entendemos quão profundamente a generosidade deve existir em nós. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então a vinda de Jesus até nós mostra a generosidade de Deus. Por isso, devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai do céu. Ou seja, devemos ser completos. Como é completo? Aquele que diz que ama a Deus e ama ao seu semelhante. Há uma outra passagem bíblica lá em Mateus capítulo 5, 13 a 16, quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz. Nós somos chamados para sermos assim em nosso mundo, o qual nos chama a ser nobres, irrepreensíveis e amorosos. E isso começa apenas com um coração generoso. Ser sal da terra, ser luz do mundo, só acontecerá se tiver generosidade. E ser sal da terra e luz do mundo para quem? Para as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. E isso revela o nosso amor ao nosso próximo. Mais um exemplo. A generosidade de Deus. Somos tocados pelo amor de Deus, sendo essa a única verdadeira fonte de amor, cujo poder
nos quebranta. João diz: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Amar ao próximo, amar o nosso semelhante, não deve ser apenas uma questão teórica. Como nós vamos entender esse amor ao nosso semelhante? Sendo generosos, tendo bondade, desejando o bem, desejando a melhora do outro, desejando a salvação do que está perdido, desejando que a graça de Deus opere na vida daquele que ainda não conheceu a graça salvadora de Deus. Amar a Deus, amar ao semelhante, nos conduz à generosidade, que leva ao sucesso. Eu quero terminar esta mensagem lançando o seguinte desafio. Você quer ser um crente vitorioso na fé? Bem-sucedido na fé? Você quer ser um crente que dê o fruto do Espírito que nós lemos agora há pouco lá em Gálatas? No início da liturgia? Você quer ser um crente realizado e bem-sucedido? Ame a Deus, ama ao próximo. Você será bem-sucedido. Você será vitorioso. Agora, não é só amar a Deus, é amar ao próximo. Então você será capaz de fazer o bem para ele. Eu disse lá no começo da mensagem, em vez de dar migalhas, em vez de ser indiferente e ser apático, e tendo um coração duro, indiferente, e no mundo em que vivemos, nós não sabemos quem está falando a verdade ou não. Ainda hoje eu estava com a Nilza andando e, de repente, no farol onde paramos o carro, acho que 3 ou 4 cadeirantes ali pedindo. A gente não sabe se isso é verdade ou se é mentira, se é uma enganação para nos convencer. Eu já vi cadeirante, para o carro. Eu vi isso lá na Avenida Pacaembu. Parou um carro, desce um sujeito, desce a cadeira de rodas, enrola uma faixa na perna, senta na guia, senta na calçada, enrola uma faixa na perna, senta na cadeira e fica parado no farol pedindo. Então a gente sabe que existe muito engodo, existe muita pilantragem. Irmãos, nós temos a oportunidade de não sermos omissos às necessidades das pessoas. E nós temos a oportunidade de sermos generosos na perspectiva do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo, conforme as Escrituras Sagradas nos ensinaram. Por isso Paulo disse a Timóteo: olha, exorte os ricos, exorte aqueles que têm, para não porem seus corações na riqueza e pensarem na riqueza do céu. E entenderem que a verdadeira riqueza se acumula na glória, na eternidade com Deus. Em outra passagem bíblica chamada de brasas vivas, para nós acumularmos brasas vivas no céu. Pense o quanto você pode, de fato, estar amando a Deus e estar amando o seu semelhante. Pense nisto. Eu deixo esta mensagem, esta reflexão, ligada à mensagem da manhã, quando nós falamos sobre o dinheiro. Relembrando, generosidade está em amar a Deus e amar ao próximo. E canalizar o que nós podemos fazer para abençoar vidas, como instrumento nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, para que a nossa vida cristã realmente faça sentido. E não sejamos mentirosos, não sejamos enganadores, dizendo que amamos a Deus, mas odiamos o nosso semelhante. Somos indiferentes aos necessitados, não perguntamos sequer para as pessoas como elas estão, não nos oferecemos e não nos apresentamos para ali sermos um instrumento nas mãos de Deus. Eu creio que
que as campanhas missionárias, muitas vezes, elas falham numa questão. Elas canalizam recursos, elas canalizam pessoas, só para irem para lá para serem bênçãos. Como que se a vocação de generosidade, ou a vocação como instrumento nas mãos de Deus, só será realizável se você se tornar um missionário para ir dar a sua vida lá no meio dos índios, lá na distância, lá naquela situação em que você pode ou poderá se entregar para ir. Ou se você puder dar aqui agora para ajudar quem está lá. Nós devemos entender que a nossa vida missionária é uma constante baseada na generosidade, o tempo todo. Nós somos missionários para abençoar aqui e agora quem está ao nosso redor. Nós somos missionários para irmos lá onde não tem ninguém agindo, para agirmos lá também. E nós somos missionários para prover recursos para quem está lá. Nós somos missionários o tempo todo. Exorte aos ricos, disse Paulo a Timóteo, para que eles possam entender isto, para não se tornarem acumuladores, mais ricos ainda, para que eles possam ser instrumentos nas mãos de Deus. Que sejamos nós esses instrumentos. Amém? Baixe sua cabeça, reflita sobre isto, na família, na igreja, na sociedade, na escola, onde você atua, como você pode ser mais generoso do que você é? Como você pode ser mais bondoso do que você é? Como você pode mostrar o seu amor a Deus como um homem e uma mulher consagrados? Como você pode cuidar de quem está perto? Abençoar sua família, abençoar seu amigo da escola, abençoar seu colega de trabalho. Abençoar sendo generoso, não sendo indiferente. E diga ao Senhor: Pai do céu, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero glorificar ao Senhor. Usa-me. Quebranta o meu coração, transforma o meu coração de pedra em coração de carne, torna-me generoso. Abra os meus olhos para ver a necessidade do outro. Abençoe-me com recursos para eu abençoar as outras pessoas. Coloque-se nas mãos de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me. Senhor, a Tua palavra nos exorta, como todos nós que somos crentes, a entendermos a nossa relação com o bem que possuímos, com o dinheiro que possuímos, com a riqueza material que possuímos. Faça-nos entender, ó Deus, o quanto nós precisamos, de fato, amar ao Senhor, amar o nosso próximo. Ajude-nos, ó Deus, a sairmos da zona do conforto, da indiferença, da preguiça, do conformismo com a situação em que nós nos encontramos. E levanta-nos, ó Deus, com poder e graça, como instrumento em Tuas mãos. Faça-nos entender e enxergar a necessidade e amar o nosso próximo e cuidar dele. Faça-nos, ó Deus, entendermos e nos entregarmos a amarmos verdadeiramente ao Senhor, sobretudo no que diz respeito à obediência aos mandamentos bíblicos. Mostra-nos, ó Deus, o caminho e a forma com que podemos nos tornar instrumentos eficazes em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 180 para terminar o nosso culto de hoje? Amor fraternal, né? Um amor fraternal verdadeiro, viu?